Continuando a nossa reflexão, quero mostrar para vocês de forma audiovisual que não existe uma trindade. O que existe é um Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Um Deus em várias manifestações. Então vamos aqui, observando 4 coisas importantes que Deus tem e que com isto Ele realiza todo o seu plano. Veja só. Deus tem atributos, Deus tem ofícios, Deus tem teofania e Deus tem morfia. Ou melhor, Deus em morfe. Agora, vamos observar aqui cada uma destas coisas. Atributos são pensamentos que estavam em Deus que haveria de se manifestar. Veja só. Se nós pegarmos a palavra atributo, são particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém ou de algo. Por norma, os atributos eles estão relacionados aos aspectos positivos. Quando a gente trata de Deus, ele tinha pensamentos nele que haveria de se manifestar. Então esses pensamentos estavam nele e ele queria manifestar os seus pensamentos. Você sabe que uma palavra é um pensamento expressado. E a primeira coisa que sai dele é o verbo. Pensamento que estava nele que haveria de se manifestar. Verbo é palavra. Antes de haver uma palavra, tem que haver um pensamento. E ele tinha esse pensamento de ter um corpo para ele no mundo invisível. E este corpo ele fez se desprender dele o Logos e habitou dentro deste corpo. Observe só o seguinte. Deixa eu destacar aqui para vocês entenderem, passo a passo. Então veja só. Nós temos assim, atributos. Qual eram os pensamentos que estavam em Deus? Antes, a gente sabe que Deus é invisível, infinito, que enche céus e terra. E esse Deus não podia ser visto, porque ele é invisível. Mas nele estavam os pensamentos. Pensamentos que ele queria manifestar. Então ele tinha o pensamento de ser pai, mas para ser pai ele tinha que ter uma família. Ele tinha o pensamento de ser filho. Ele tinha o pensamento de ser redentor. Para ser redentor tinha que ter alguém para ele redimir. Ele tinha um pensamento de ser curador. Para ser curador tinha que ter alguém doente para ele curar. Ele tinha o pensamento de ser salvador. Para ser salvador tinha que ter pessoas perdidas para ele salvar. Tinha que ter pessoas condenadas. Através do pecado estávamos todos condenados à perdição. Mas Deus, com seus atributos, iria manifestar esses atributos, os pensamentos dele, e ele iria ser salvador para nos salvar. Então aí você entende. Tudo isto estava na mente dele, e ele iria manifestar isto. Ele iria executar todos estes pensamentos que estavam nele. Porque se eu só tenho o pensamento e não expresso o pensamento e não executo aquele pensamento, isso não vale de nada. Então Deus estava com os seus pensamentos e ele disse: eu vou executar todas estas coisas. Então esses pensamentos de Deus se chamam atributos de Deus, características inerentes a ele. Então vamos aqui em frente. Aí, para poder começar a realizar esses pensamentos, ele tinha que ter a sua ocupação. Agora observe só aqui o seguinte.
Os seus ofícios são a sua ocupação. Então agora você vai ter o seguinte: ele vai exercer esses ofícios. Observe. Uma pessoa pode ter um ofício de advogado, de juiz, pai é um ofício, filho é um ofício, médico é um ofício, professor é um ofício. Observe só o seguinte: uma pessoa ele pode ser advogado, ele ter o ofício de advogado e aquilo não tornar ele duas pessoas, não. Continua sendo a mesma pessoa, mas com a ocupação de advogado. Uma pessoa pode ser juiz e o fato dele ser juiz, ocupar esse ofício de juiz, não faz dele duas pessoas. Quando eu me tornei pai, ao gerar meu filho ou meus filhos, agora eu tenho uma ocupação de pai. Mas isso não faz de mim duas pessoas ou três pessoas. Eu continuo sendo José Gutenberg. Quando eu me tornei filho, isso não fez de mim, por me tornar filho, duas pessoas. Não, continua sendo eu. Quando uma pessoa se torna médico, ele continua sendo a mesma pessoa. Por exemplo, eu tenho o ofício de professor. Por eu ter o ofício de professor, não faz de mim duas pessoas. Mas eu mesmo irei exercer o ofício de professor na sala de aula. Então, isso estava em Deus. Primeiro ele tinha os pensamentos, agora ele vai exercer esses pensamentos através das suas ocupações. Então, quando ele veio ser redentor, necessitava de um parente redentor. Então ele tomou a forma humana para se tornar o parente redentor, exercendo o ofício de filho para nos dar a redenção. Então veja só, vamos por partes aqui para nós entendermos. É um único Deus realizando tudo isto. Então observe só. Deus tem a teofania. Teofanias são manifestações de Deus, aparições de Deus no Velho Testamento, que ele aparecia de várias maneiras. Então, o Logos, o corpo que Jesus Cristo tinha lá na eternidade, no mundo invisível, é uma teofania dele, porque ele fez algo se desprender dele. O grande Espírito, a fonte de todo o amor, fez algo se desprender dele em forma de um corpo e entrou dentro daquele corpo. Aquele corpo era o Logos, Jesus Cristo, e passou a criar todas as coisas. Então observe, isso aí é Deus em teofania. Quando ele apareceu a Abraão como Melquisedeque, era Deus em teofania. Deus se manifestando a Abraão, tomando uma forma. Quando ele apareceu nos cavaleais de Manre, era Deus em teofania, quando apareceu para Abraão com mais dois com ele, que eram dois anjos. Mas ele apareceu em um corpo formado de 16 elementos da terra. Aquele corpo não era Deus. Deus estava dentro daquele corpo, tomando aquela forma para aparecer a Abraão nos cavaleais de Manre. Creio que você aí entende. Então, isto é chamado Deus em teofania. Ele se manifesta da maneira que ele quer. Então aí você tem um único Deus fazendo isto. E aí por último nós temos Deus em morfe, sua morfia. Quando ele aparece em morfe, ele toma
uma forma. Agora aqui é maravilhoso. Por quê? Porque assim, essa forma mais clara e mais visível que ele tomou para aparecer para nós foi através do Senhor Jesus Cristo. Ele criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria e ali formou um corpo com o nome de Jesus, a qual seria o tabernáculo que ele iria habitar, tomando uma forma humana. Então Jesus Cristo é Deus em morfe, é Deus em uma forma humana, porque o Pai, que é Espírito, estava dentro do Filho, andando no meio dos homens, tomando uma forma humana e habitando no meio dos homens. Para quê? Para justamente cumprir os seus atributos. Ele tinha atributo de ser Salvador. Ele tinha atributo de ser Redentor. Então, em Jesus Cristo, ele é, tomando a forma de homem, ele é Redentor, ele é Salvador, ele aí está exercendo, botando em prática os pensamentos que ele tinha lá na eternidade. Então ele toma uma forma no seu Filho Jesus, humana. Então ele se torna Redentor, Curador, Salvador, Filho, tomando a forma de Filho, ocupando o ofício de Filho, se manifestando como Filho e tomando uma forma humana. Para quê? Para nos resgatar da maldição do pecado. Porque ele tinha que tomar essa forma humana, porque ele tinha a redenção, teria que vir através do parente redentor. Então, ele, no seu Filho, ele se torna o nosso parente redentor para nos redimir. Observe que o tabernáculo de fora era o Filho, mas o que estava dentro daquele corpo era o Pai, o Espírito Santo. Então ali é onde ele toma uma forma humana, é Deus em morfe. Como é maravilhoso isto! O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. A pomba não era o Espírito Santo, mas o Espírito Santo veio em forma de pomba. Não é qualquer pomba que você pega que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tomou uma forma. Então é em morfe, quando toma uma forma. Aí está Deus em morfe, tomando uma forma para se manifestar para os homens. Ele veio em forma de uma nuvem. A nuvem não era Deus que estava na forma de uma nuvem. Ou seja, Deus é Espírito, entrou dentro daquela nuvem e se manifestou aos filhos de Israel. Então é ele tomando uma forma. E aí na coluna de fogo e na sarça ardente, ali estava Deus em forma de uma coluna de fogo. A coluna de fogo não era Deus, mas ele estava em forma, porque ele tomou aquela forma para se manifestar aos homens. Está vendo como as coisas são maravilhosas quando se tem a revelação divina? Então aí você vê um único Deus que tinha pensamentos. Para exercer esses pensamentos, ele teve que realizar as suas ocupações, os seus ofícios, as suas teofanias, suas manifestações e a sua morfia, que era Deus em morfe. E aí ele realiza todos os seus atributos. Tudo em função de quem? Do ser humano, para resgatar-nos da maldição do pecado. Então você vê aí que não existe uma trindade. Existe um Deus que tem atributos, que tem ofícios, que tem teofania e que tem morfia.
E é aí onde muitas pessoas não compreendem, porque isto é dado por revelação divina. Como é maravilhoso. Eu espero que isso te ajude, meu amado. Eu espero que isso te ajude. Peça a Deus a revelação da palavra, que Ele vai te mostrar a verdade. Se você for um eleito, Deus esta palavra irá produzir vida, porque Jesus disse: quando a palavra vai ungida, as minhas palavras são espírito e vida. Então aí você tem pensamentos que ele tinha, exerceu seus pensamentos, se manifestou para nós e tomou forma humana para nos resgatar. Então aí eu creio que você compreendeu. Mais uma vez eu vou dizer: os 3 ofícios maiores, Pai, Filho e Espírito Santo, são ofícios, são ocupações de um único Deus, são manifestações de um único Deus. Mas isso não faz dele 3 pessoas distintas ou 3 deuses. É um único Deus em 3 ofícios. E o fato de eu ter ofícios não faz de mim outra pessoa. Continua sendo a mesma pessoa. Espero que isso te ajude. Deus te abençoe. Venha estar conosco. Nosso tabernáculo fica na rua Cândido Gambá, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Venha estar conosco todas as quartas e domingos, a partir das 19h30. Você é o nosso convidado especial. Deus te abençoe, te guarde. Obrigado por estar conosco nesta programação de fé. Programa Pedra Angular. Todos os dias com vocês, através da Pedra Branca FM e do nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, te guarde. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor.